E, Thiago, eu vou mencionar aqui alguns trabalhos seus, que são bastante notáveis aí para a galera, né, para o gosto musical da galera que nos assiste. Eu queria que você, se puder aí, conforme eu for falando, puxasse na memória coisas curiosas que você poderia falar sobre esses trabalhos. Então, uma banda aí icônica do Brasil, que por mais que não seja metal, mas é inegável a relevância, você trabalhou com o Charlie Brown Jr., né? O do Charlie Brown Jr. talvez tenha sido um dos maiores desafios, né, da minha vida ali, porque era um clipe que juntava, sei lá, mais de 30 artistas, e foi bem... A gravação tinha sido marcada na semana que o Champignon faleceu. Então, assim, cara, foi muito caótico. A gente teve que mudar a gravação de última hora, sendo que já tinha lá 30 artistas engatilhados para aquela data, e aí a gente não sabia se cancelava, se não cancelava. Esse clipe foi dirigido pelo filho do Chorão, eu só assinei a produção junto com a Tânia Assunção, e, cara, e o filho do Chorão, né, o Ale, falou, mano, eu não vou cancelar, cara, a gente vai fazer isso acontecer, só que eu preciso respirar. Então, assim, putz, era uma fase que o Ale tava viajando com a banda, né, o Champignon tinha uma banda, não sei se era Bula, se era... Bom, eles tinham algumas bandas paralelas ali que eles tinham montado na época, e o Ale tava muito próximo deles, cara, foi um clima super difícil, assim, de conciliar. A gente tinha que se virar para conseguir hotel, que não tinha verba para pagar hotel para todo mundo, então tinha que ver quem que não conseguia alocar na casa de alguém, quem que precisava ir buscar no aeroporto. Fora isso, a gente ainda teve a grande ideia de colocar 50 fãs dentro do clipe, e aí que a gente descobriu a dificuldade que é você lidar com 50 fãs no set de filmagem, com 30 artistas passando do lado dos fãs. Era extremamente complexa a logística ali, e ainda tentar cuidar do figurino dos caras, que por mais que você passe o briefing, eles chegam com a coisa completamente diferente do briefing, né? Então esse clipe foi um clipe que foi bem difícil para a parte de produção, mas, cara, eu sou muito grato da gente ter feito, porque a gente fez da forma que deu, e muitos artistas compraram a briga com a gente, né? Funcionou pra caramba, e, pô, eu tenho o Charlie Brown Jr. na minha assinatura ali, né, no meu currículo, isso é uma coisa que, puta que pariu, né? Isso aí não tem preço, sou muito grato a isso, e nem tenho como agradecer o Ale, o filho do Chorão, por ter dado essa missão para mim, e a Tânia, que é a minha mentora na parte de produção. Indo para... Agora sim, até a Fernanda Mariucci está aqui no chat, isso aí é do interesse dela. The Eye Inside do Xamã, que assim, pelo menos aparenta ser uma mega produção, e é um clipe que eu já vi algumas vezes. Suspeito que tem uma criança ali que talvez seja sua filha de novo, não sei. Também, né? Mas fala um pouquinho desse trabalho da The Eye Inside. Cara, The Eye Inside foi um dos clipes mais difíceis da minha vida e, ao mesmo tempo, um dos clipes mais naturais, mais espontâneos. Cara, a Master Shot estava muito bonita, porque foi a primeira coisa que a gente garantiu, foi a Master Shot. O que seria Master Shot? Que eu sou Master Shot é quando a gente grava a banda executando ali a performance da banda, tá? Entendi. Existem clipes que é somente a banda executando, né? O Metallica faz isso até hoje. Tem um clipe recente do Metallica que ele colocou só a banda para tocar, luz piscando e acabou. Não tem ator, não tem storytelling, não tem nada. Uhum. Eu sempre divido, né? Eu sempre tenho um dia para gravar a banda e depois eu sozinho vou desenvolver os conceitos com os atores. Tem muitos clipes que eles tentam colocar tudo no mesmo dia, tudo no mesmo lugar, e eu acho que você acaba não fazendo nenhum e nem o outro bem feito. Então, a ideia foi primeiro garantir a Master Shot deles. Ficou bem bonita, porque o galpão era bonito, um galpão grande, escuro, com umas luzes fortes que a gente colocou ali atrás e tal. Então, eu sabia que eu tinha uma boa Master Shot, mas eu precisava ir atrás do storytelling, eu precisava ir atrás do... E aí as referências que eu mandei pro Alírio na época, e pro... Quem acompanhou na época foi o Alírio e o Juan, que era o empresário da época, tá? Porque teve uma troca de empresário, eu comecei as fotos com um empresário e terminei o vídeo com outro. E eles não gostaram das minhas referências. E aí, quando eles não gostaram, para mim foi um baque, cara, porque eu não estava acostumado a receber uns caras não gostando do que eu mando. E aí eu falei, fudeu, cara. E o prazo foi chegando, o prazo foi esgotando, eles não gostaram. Aí, eu mandei um textão para eles, textão mesmo, no grupo ali. Tava nós três no grupo, e eu falei assim, gente, eu vou falar uma coisa muito louca para vocês, mas é tudo que eu posso falar. Vocês vão ter que confiar em mim. Não temos tempo para ficar desenvolvendo o roteiro, storytelling, tentar. Cara, vocês vão ter que confiar em mim. Eu vou ter que ir com alguns atores para algum lugar e fazer. Só que depois que eu percebi que, como era o The Eye Inside, e a música se falava tudo sobre a solidão de um cara,
eu já tinha meio que isso a meu favor, porque eu conseguiria desenvolver o clipe com uma única pessoa, né? Porque a própria música fala dessa pessoa, de uma única pessoa. Então, o que eu fiz, cara? Eu chamei o Gustavo Merig, que para mim é um dos melhores atores que tem hoje, né? Ele faz muito teatro, mas ele faz cinema também. E eu falei para ele, Gu, você vai ter que vir para cá e a gente vai ter que desenvolver um clipe ao longo de um dia, praticamente tudo de improviso. Então, a gente passou a noite anterior ouvindo a música, vendo a letra e criando ideia, criando ideia, criando ideia. No dia seguinte de manhã, a gente foi para a praia e tudo que eu tinha era um barquinho de um pescador. E, cara, aí tudo aconteceu, assim, graças a Deus, deu muito certo. Todos os conceitos que a gente tinha pensado funcionaram. E aí a gente decidiu que precisava a entrada de um xamã, né? Para a gente ter alguma coisa a mais a partir do solo. Porque sempre quando a música chega no especial, né? Que a gente chama, que seria a parte C da música, o clipe sempre precisa de algo a mais para que continue essa história, para que não fique monótono. E, mano, o pescador era filho de índio, o cara foi lá, voltou pintado, começou a fazer um ritual na nossa frente. Quando eu vi, o ator tava chorando de verdade, caído de joelho no colo do cara. Meu, e eu só filmando, praticamente não dirigi nada, tudo aconteceu sozinho, naturalmente. Cara, a cena foi linda, do início ao fim, dele se arrastando da água, até ele passando pela transformação. E, cara, depois eu fui ver que, por uma conexão com o universo, toda a parte que a música fala sobre a sombra, o sol estava nas costas do ator e o ator estava com o fundo, com a parte toda escura na metade da tela. E toda a parte que fala da luz, o ator estava virado para o sol com a luz refletindo no olho dele. Então, assim, a transformação já aconteceu naturalmente nas filmagens ali. E surgiu esse xamã para ajudar a cereja do bolo, e aí eu falei, cara, eu preciso agora mostrar a criança interna dessa pessoa, né, porque eu preciso mostrar como é que ela era antes dela se perder nessa sombra. Ela tinha uma pureza e ela tinha uma vontade, e aquele barco, meu, tá fora d'água, então assim, ele é um peixe fora d'água. E aí, cara, eu tive uma única chance com a minha filha, ela fazia o papel de um menino, né, ela tinha 1 ano, cara, e ela fez tudo impecavelmente. Ela foi até o barco, ela pôs a mão no barco, ela correu até o espelho, ela colocou a mão no espelho, encostou o rosto no espelho. E quando ela saiu, eu falei, parabéns, filha, você é a atriz número 1 aqui dos meus clipes. É praticamente uma Mary Kate Olsen, aquelas gêmeas lá, que era bebê, já estava atuando. Tipo isso. E bom, e aí é muito bom esse clipe mesmo, cara. Quem nunca viu The Eye Inside tá perdendo, é um clipe maravilhoso. E outro que você fez para Frontiers, acho que você ajudou a subir a régua da Frontiers um pouco depois da sua chegada. A Overload da Spectra, cara, que além disso tem uns lances de efeito especial mais maluco, né? Eu lembro que tem uma tatuagem do cara que brilha, uns troços azul assim e tal. Como é que foi? Foi um pouco mais tranquilo ou perrengue também? Cara, perrengue também. Assim, eu tive muita ajuda de produção por parte do BJ e da Adri, que é a esposa dele. Então, assim, pelo menos na parte de produção, eles me ajudaram demais, isso aliviou um pouco. Mas, cara, vou te falar, aquele personagem que ele faz o papel do algoritmo, né? Dentro desse overload, ele é o algoritmo manipulando a nossa mente e deixando a gente completamente preso nessa necessidade das redes sociais, e a gente não consegue mais voltar a ser humano, que para mim é o personagem principal desse clipe. Ele não estava em nenhum momento no roteiro, não estava no storytelling, no briefing, na referência, em porra nenhuma. Eu cheguei lá, ele era um maquiador de efeitos especiais, ele era um maquiador que sabia dominar essa parte de fazer sangue, de fazer furo e tal. Eu vi o cara 2 metros de altura, rasgado, todo tatuado, careca e barbudo. Aí eu falei pro cara, bicho, você não vai ser o maquiador não, você vai ser o ator. Aí ele, eu falei, não, eu tô falando sério. Aí ele, mas como assim? Eu falei, bicho, você vai ter que ser o ator principal. O cara, beleza, o que eu tenho que fazer? Eu falei, tira a roupa, aí tira a camiseta, fica só com uma calça preta. Acho que ele nem tinha calça, acho que ele usou a minha. Não lembro se foi uma calça preta que eu dei pra ele. E, cara, tudo no improviso. O cara nunca tinha atuado na vida dele. Entendeu? E você vê a imagem dele como é forte, né? Uma imagem muito imponente. E a atuação dele, né, que eu arranquei lá na hora, é muito natural. Então, às vezes, eu até prefiro trabalhar com quem não é ator, porque às vezes você consegue até mais verdade na cena, dependendo do que acontece, né? O casal aí já eram atores profissionais. E assim, cara, um clipe que eu gostei muito de fazer, gostei do resultado também.
Cara, infelizmente eu não lembro o nome do menino agora que fez aqueles efeitos especiais pra mim, mas ele é um dos mais famosos hoje na internet. O bicho tá famoso pra caramba vendendo curso de efeitos especiais, mas eu não consigo lembrar o nome dele. Desculpa a gafe aí, mas depois vocês veem lá os créditos de efeitos especiais. É Lucas Sena, se não me engano, Lucas Sena, o nome do menino que fez os efeitos especiais pra mim. Mas, cara, foi assim, eu tive muita ajuda do BJ, cara. O BJ realmente foi correria. O que eu pedia pra ele, ele descolava. E aproveitando que o nosso querido André Bastos estava aqui no chat há pouco tempo, se tiver ainda um abraço para o André, a gente tem um outro clipe muito bonito que foi o do One Day, né, da Twilight Aura, que também, né, mais uma vez vocês filmaram, acho que é uma igreja abandonada ali também, tem uma locação muito, muito bacana que conversa com toda a ideia do clipe, né? Cara, eu acho que é um dos melhores clipes que eu fiz até hoje. É uma pena que não pegou tantos views quanto merecia, mas eu ainda acho que em algum momento a gente vai conseguir divulgar melhor esse clipe e essa banda. A interpretação, né, de tudo na música ali, né? Da musicalidade deles, a cantora, o solo de guitarra, assim, a música por si só já é uma obra-prima. Cara, o André me deu liberdade, eu acho que 100%. Eu só perguntei muito sobre a história dele, ele me contou em detalhes sobre o que se tratava a composição da música, e aí eu trouxe esses detalhes para os casais ali, só que eu mudei algumas metáforas, né? Eu mudei as metáforas, eu fiz aquela história lá da menina na cadeira de roda, né? Eles na igreja não aceitando aquela situação, na verdade o marido não aceitava, né? A menina estava tentando explicar para o cara que ele tinha que aceitar a situação dela, e não o contrário, né? Então aí eu faço toda uma libertação no final, a partir do solo, né? Onde cara, é bonita a música, é forte, vocês têm que ir lá olhar, mas tem uma libertação bem bonita onde ele faz as pazes com ele mesmo. E, cara, um puta clipe bonito. E eu espero que um dia a gente ainda consiga fazer ele chegar aí nos milhões de views. E indo pro clipe do Alírio, do All Things Must Pass, que putz, esse aqui dá para falar sobre muita coisa, na verdade. Além da ideia geral do clipe, né? A mensagem que ele passa de que todas as coisas vão passar, né? E o lance de ser um clipe ainda pandêmico. Dentro do clipe tem todo o lance dos personagens estarem usando máscaras, né? Então houve ali também uma sensibilidade de brincar com algo que estava deixando todo mundo angustiado naquela época e entregar um grande clipe que, além disso, é um clipe de ação. Então, além de comentar sobre isso, eu queria saber se você já teve a oportunidade ou se há um desejo de também ir para um lado de uma produção cinematográfica, de gravar curta, série, alguma coisa assim, porque esse clipe mostrou que é algo que você tem plena condição de conseguir realizar. Cara, bom, obrigado aí pela percepção. Às vezes eu acho que você estudou melhor o meu trabalho do que eu mesmo. mas assim, cara, esse clipe ele tem muita simbologia. Eu não vou conseguir abrir para vocês todas aqui. Um dia eu até vou fazer um vídeo explicando detalhadamente, porque cada personagem ali tem uma função muito forte. Mas eu vou dar um panorama geral, que era justamente isso. Na pandemia, todo mundo na dúvida se a gente ia viver, se a gente ia morrer. A separação política chegou no extremo, assim, né? Ou é A ou é B. E, na verdade, a música fala justamente o contrário, né? A ideia do Alírio, politicamente falando, é tipo assim, cara, enquanto vocês ficam nesse negócio de A ou B, vai passar isso também, politicamente, se é A, se é B. O que a gente tem que ter? A gente tem que se juntar como seres humanos, né? A gente tem que pensar, porque a gente, individualmente, a gente não representa porra nenhuma, né? A ideia da letra dessa música e da intenção do Alírio é mostrar o quão pequeno nós somos em termos de ego, entendeu? Então, nesses personagens, cada um tem uma representação, um tem uma representação mais política, um tem uma representação mais religiosa, um tem uma representação mais o justiceiro ali que sabe tudo da verdade. É meio que cobra comendo cobra o tempo todo. É meio que assim, tipo, você acha que você manipulou A, mas você está sendo manipulado por C. Você acha que você domina B, mas você está sendo dominado por D. E no final das contas, ninguém tá certo, ninguém é santo, ninguém é bom. É meio que isso, né? Todos
nessa fúria da pandemia, e o Rafael Bittencourt fala que parecia cachorro quando fica muito, muito tempo no canil, né, que acaba ficando meio raivoso demais. Então, a intensidade dessa música era meio que mostrar assim, cara, tá todo mundo cheio de verdades que, na verdade, são mentiras. Então, aquilo que tá todo mundo latindo como grandes verdades não passam de mentiras. Então, existe toda essa intersecção ali. E aí surgiu mesmo essa parada, porque o Alírio também me dá muita liberdade de fazer mesmo esse negócio de tiro, de sangue, né? Aquela cena, a cena mais de ação mesmo, dele indo para cima, né? E acompanhando, ele pegando a arma e atirando, e vários planos e tal. Eu descobri sozinho como fazer, sabe? Tipo, fui testando, fui fazendo muitos e muitos takes de todos os ângulos. Aí eu tenho isso registrado em making off. E depois na edição, eu fui lá, peguei algumas referências de série mesmo, de Netflix, assim, e consegui fazer. A única coisa que eu me arrependo muito nesse clipe é que a cor dele tá terrível, porque eu tava com pouco tempo, coisa de prazo também, eu tava também no momento que eu não tava conseguindo parar e entender qual que era o conceito da cor, e eu acabei entregando o clipe pro Alírio com uma cor que hoje eu olho e eu falo, nossa, mano, essa cor tá muito ruim. Mas assim, se eu tivesse passado esse clipe para um colorista, eu acho que ele ia dar um belo de um upgrade ali no resultado final. E assim, eu tenho que admitir, a gente erra também e eu sempre falo isso, né? O nosso melhor clipe é o que a gente vai fazer a seguir. O que a gente fez, a gente sempre percebe depois vários defeitos. E sobre o lance de você talvez fazer uma obra cinematográfica, série, é algo que você se vê fazendo ou não? Cara, assim, eu acho que eu acho que eu vou começar fazendo um curta-metragem por conta própria, do meu jeito, para começar a ganhar essa segurança. Eu acredito que é possível, sim, em algum momento eu conseguir migrar para o cinema, porque, na verdade, toda a minha experiência vem pela minha linguagem cada vez mais cinema e mais lado B, e não tão o pop, né? Não tão Disney, mas uma coisa um pouco mais profunda, e eu acho que isso pode funcionar muito em produções menores, né? Porque se você pegar o cinema nacional, eu costumo gostar das coisas mais lado B, assim, mais profundas mesmo. Quando o cinema nacional tenta parecer Hollywood, acaba não funcionando. Por mais que seja uma grande produção, Tropa de Elite, Cidade de Deus, só são filmes tão incríveis porque eles assumiram a brasilidade na parada ali, entendeu? Fala da coisa brasileira. Então, eu acho que, assim, a longo prazo isso pode acontecer. Hoje em dia eu tenho bastante proposta para documentário, curta-metragem, eu tenho algumas coisas em mente. O problema é que isso só vai acontecer o dia que eu realmente parar de pegar 30 coisas ao mesmo tempo e olhar para isso. Porque senão fica sempre aquele negócio, o ano que vem eu faço, o ano que vem. Mas eu acredito sim que tenha algo que eu possa agregar nessa linha em algum momento da minha vida.